Boa noite a todos, boa noite à professora doutora Luciana Canário, ao tutor Emerson e aos demais tutores. Eu sou Silvana Soares, aluna do terceiro semestre do curso de Educação Inclusiva, e venho neste momento fazer uma breve explanação sobre a questão da deficiência visual e a necessidade de adaptações de materiais pedagógicos para dar autonomia e protagonismo ao alunado com deficiência visual. Eu vou pedir desculpa e licença aqui aos ouvintes para dizer que em alguns momentos eu vou ser interrompida por questões de barulho, mas é porque a situação eu não consigo gravar em outro ambiente a não ser este. Então, dando seguimento à minha breve explanação, a gente vai trazer um pouquinho sobre a questão da tecnologia assistiva, que é um campo interdisciplinar que reúne produtos, metodologias e serviços para promover a autonomia e inclusão social de pessoas com deficiência. Quando a gente parte para a questão do contexto educacional, a tecnologia assistiva ela busca romper essas barreiras sensoriais e cognitivas, garantindo aprendizagem e participação equitativa. Né? Quando a gente pensa nessa questão da participação equitativa, a gente entende que essas adaptações vão proporcionar ao aluno que ele consiga acessar aí os espaços, acessar o conhecimento de forma equitativa, porque vai acessar também, assim como os demais alunos que não apresentam a questão da deficiência visual. Então, todo esse conteúdo intelectual a gente retirou de um artigo, né, de um estudo, publicado pela professora doutora Luciana Canário no AVA, então que tem o objetivo de analisar aplicativos inovadores voltados a estudantes com deficiência visual. Então, este artigo ele traz, né, que existe 3 tipos de deficiência visual, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 2017, que seria o quê? Baixa visão, que vem a ser leve, moderada ou profunda, né, que pode ser compensada aí com lentes, lupas, bengalas e treino de orientação. Tem a próxima cegueira, né, que esses indivíduos vão a percepção de luz e sombra, né, mas vão ter essa percepção de luz e sombra, então precisa usar braille e recursos de voz. Já a cegueira total, que é a ausência completa de percepção luminosa, há uma necessidade de braille, bengala e orientação de mobilidade. Então, todas essas esses 3 tipos, elas podem ser diagnosticadas precocemente, né? Exceto as doenças degenerativas que vão surgir aí com a idade, a questão da catarata, glaucoma, mas as outras questões que levam à cegueira, elas podem ser diagnosticadas, né? Quando a criança nasce, existe o exame do olho, né? Que faz aquele exame do olhinho, que vem fazer essa investigação, toda essa triagem, para saber se aquele indivíduo vai apresentar algum problema na visão. Partindo pela questão educacional, o artigo ele traz alguns princípios educacionais. Quais seriam esses? Respeito às características perceptuais, sensoriais de cada estudante, integração das ações escolares à vida cotidiana, adaptação ao nível de funcionamento visual, uso de materiais adaptados, livros em braille, soroban, Reglet, função, máquina de PERCS e software de leitura de tela. Daí a gente entende que esses princípios eles estão dentro do campo educacional. Já voltado para a questão da tecnologia assistiva, traz alguns conceitos-chave, né? Que a tecnologia assistiva é um termo singular, pois designa uma área de conhecimento, que também vai englobar produtos e serviços que ampliam habilidades funcionais e promovem vida independente e inclusão. Então, dentro dessa questão da tecnologia assistiva, vamos trazer a classificação que inclui recursos, né, para a comunicação aumentativa e alternativa, acessibilidade digital e arquitetônica, mobilidade e orientação, ampliação da informação visual. Já em relação a alguns aplicativos, né, o artigo ele traz alguns aplicativos, como são N de aplicativos, mas eu vou dar nome a alguns, dos Vox, que é o sistema com síntese de voz para leitura, escrita e navegação. Nós vamos ter aplicativos para leitura de tela, aplicativos com a conversão e leitura acessível de textos, outros que vão fazer o reconhecimento de objetos via inteligência artificial, outro que vai trazer voluntários que vão auxiliar cegos por vídeo, o outro trazendo a identificação de cores, a digitação em braille no iPod, iPhone, a navegação de rotas sonoras e a questão da interface acessível completa para Android, ou seja, tanto para quem usa Android como iPhone, a gente vai ter aí esses aplicativos para auxiliar, dar esse suporte. Já em relação às contribuições pedagógicas, esses aplicativos, né, inovadores vão trazer o que? Vai favorecer a autonomia e o protagonismo do aluno com deficiência visual, vão ampliar a participação em atividades regulares e o acesso ao currículo escolar, vão transformar a percepção do ambiente por muitos sentidos, o tátil, o auditivo, o sinestésico, e também vai demandar o que? Uma formação continuada de professores para o uso adequado. Além de trazer essas contribuições, a gente sabe também que há desafios e há necessidade dentro do campo educacional, quando a gente vai falar não só do alunado com deficiência visual, mas também o alunado de forma geral, né, os videntes. Então, quais seriam esses desafios? A formação docente insuficiente para o uso de tecnologias inclusivas, a falta de políticas públicas eficazes de acessibilidade e tecnologia assistiva,
a resistência de educadores às inovações digitais, a urgência, então há uma necessidade, há uma urgência de capacitação e adaptação institucional. Então, dentro desses desafios, necessidades, a gente entende que a educação ela precisa passar por essas transformações. O espaço educacional precisa proporcionar essas adaptações, né, para que o aluno ele chegue à escola e tenha a capacidade de sair da escola com toda a bagagem, né, construída dentro do campo educacional. E essa bagagem ela pode ser construída quando o mediador, ele, o professor, a escola, as políticas públicas transformam, né, esse espaço, transformam as oportunidades, proporcionam um ambiente acolhedor, um ambiente que também faz com que o aluno adquira essa autonomia, e que, além de tudo, de ter autonomia, é que tenha o protagonismo, que ele possa participar de forma ativa, né, nessa construção do conhecimento, para que ele possa se desenvolver, que ele possa, né, se preparar para o cotidiano, não só dentro do espaço educacional, mas também no dia a dia, nos espaços, nas ruas, nas instituições. Então, que a escola ela dê conta, né, de ofertar uma aprendizagem significativa e que tenha uma igualdade de oportunidades, né? Então, quando a gente entende que o papel da educação, a escola ela precisa atuar como agente de transformação, garantir essa acessibilidade, essa formação docente para os educadores, né, para o corpo docente e, além de tudo, e principalmente a questão das práticas pedagógicas inclusivas, que seria o quê? Essas adaptações que vão proporcionar e vão oportunizar que esse conhecimento chegue até eles, né, que esse conhecimento também tenha condições de transformar a vida, transformar a sua visão de mundo, né. Então, com isso, eu fecho a minha participação aqui e passo a palavra para minha colega Jamile Trindade. Colegas, eu sou Jamile do Santo Trindade, aluno do curso de Educação Inclusiva pela UNEB, Campus 21. E hoje eu estarei apresentando para vocês um jogo da velha, acessível, né, adaptado para alunos cegos. Esse projeto, né, essa material foi solicitado pela professora do curso de abordagem socioeducacional sobre deficiência visual. Então, a gente vai estar pensando aqui numa maneira de a gente trabalhar com a questão motora, tátil, desses alunos e para incluí-los na sala de aula. Da mesma maneira que a gente poderia trabalhar com o jogo da velha com os alunos não cegos, a gente vai adaptar esse joguinho para trabalhar com os alunos cegos. E a gente pode trabalhar aqui depender da idade, né, da fase que o aluno se encontra, a gente pode trabalhar com cores, com texturas, com formatos, né, que aqui tem círculo, tem quadrado. Então, assim, é um jogo, na verdade, é um jogo interessante, mas dessa maneira mais acessível, vai se tornar mais ainda. E eu espero que eu use bastante, que vocês, colegas, também usem bastante esse joguinho. Então, vamos lá para a construção desse jogo da velha. Então, para isso, a gente vai precisar de EVA. Era preferencial que essa cor fosse azul, porém eu não tenho. Então, eu vou usar a base do jogo da velha, vermelho. Vou precisar de EVA colorido. Vou precisar de palitos. Porque lembrando que eu vou precisar trabalhar sempre com texturas. Então, a gente vai evitar usar apenas traços. A gente vai usar os palitos para marcar as linhas. A gente vai usar também tampa de garrafas PET. Aqui eu vou poder usar colorida porque eu vou forrá-las depois com EVA. Tesoura e cola quente. Então vamos lá. Primeiramente eu vou precisar fazer um quadrado com esse EVA vermelho. Bom, aqui eu já colei os palitos. Ainda não ficou muito certo aqui, minha coordenação motora também não é muito boa. Mas eu acredito que aqui eu consigo aprimorar e melhorar esse joguinho. Aqui está o esboço, né, do início que será um jogo da velha. E agora eu vou usar esse EVA preto com textura. Ele tem um brilhinho, mas o importante para mim nesse caso é que ele tem a textura, que é para o aluno identificar com mais facilidade. Esse aqui eu vou recortar uns círculozinhos para colar na tampinha de garrafa PET. E como eu vou usar um preto com textura para fazer o círculo, ou X, ainda não decidi, eu vou usar um azul, que é mais liso. Então eu vou fazer um com textura, para o aluno ficar mais fácil identificar também, né?
a diferença entre texturas. Então aqui a gente está trabalhando o tátil também. E o outro mais liso. Eu havia pensado em colocar amarelo, porém os dois têm textura, então eu preferi colocar um com textura e outro sem. Vou lá recortar. O azul eu vou usar os círculos e o preto eu vou fazer o X. Depois coloca o X. E agora solar. E assim ficaram os nossos círculos. Eles ficaram bonitinhos e ásperos, né? Eu fiz 4. E agora aqui eu já recortei também o EVA azulzinho pra gente conseguir fazer o X. Agora eu já tô aqui com os círculos prontos, pretinho e com textura um pouco mais áspera, olha esse barulho. E o xizinho nas tampinhas vermelhas e o xizinho são azuis, para dar um pouco maior de contraste. E ele é um EVA mais lisinho, mais macio. E agora, como já concluí essa etapa, e eu tenho aqui à minha disposição papelão, porque como eu trabalho com reforço, a gente sempre tem esses materiais descartáveis, então eu vou fazer um fundo, né, para dar firmeza aqui no EVA. Bom, aqui eu já colei um papelão no fundo do EVA, tá mais firme. E aqui temos nosso jogo da velha. Então é isso. Esse foi um jogo da velha, material didático adaptado para alunos cegos, que a gente pode jogar fazer com os alunos também não cegos, né? Eles vão achar super divertido, vai interagir com um coleguinha que é cego também. E é isso, né? Que estamos aqui para lutar e fazer valer a inclusão a esses alunos.